O presidente Biden autorizou o primeiro uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos pela Ucrânia para ataques dentro da Rússia. Foi o que disseram autoridades americanas na tarde de domingo. As armas provavelmente serão empregadas inicialmente contra tropas russas e norte-coreanas, em defesa das forças ucranianas na região de Kursk, no oeste da Rússia. A decisão de Biden é uma grande mudança na política dos Estados Unidos. A escolha dividiu seus conselheiros, e sua mudança acontece 2 meses antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse para ser o 47º presidente americano, tendo prometido limitar o apoio adicional à Ucrânia para buscar negociações, permitir que os ucranianos usassem mísseis de longo alcance, conhecidos como Sistemas de Mísseis Táticos do Exército ATACMS, veio em resposta à decisão surpreendente da Rússia de trazer tropas norte-coreanas para a batalha. A Rússia havia prometido que caso as armas de longo alcance do Ocidente fossem aprovadas para o uso e atingissem o território russo, haveria uma resposta dura, complexa e nuclear contra os países fornecedores, entre eles Estados Unidos, Reino Unido e França. Foi então que, na manhã desta segunda-feira, o Kremlin respondeu à decisão de Joe Biden. De acordo com o porta-voz Dmitry Peskov, a Rússia assume que a decisão de lançar mísseis ATACMS profundamente no país significa uma rodada qualitativamente nova de escalada de tensões. Peskov destacou que a posição de Moscou deve ser absolutamente clara para todos, dizendo que esses sinais foram recebidos pelo Ocidente coletivo, e eles foram expressos pelo presidente Putin em São Petersburgo. E a Rússia está prosseguindo então com as ações, o que pode ser entendidas como preparativos para uma resposta, caso aconteça um ataque de fato em território russo. Ao mencionar as falas expressas por Putin em São Petersburgo, Peskov se referia aos alertas feitos pelo presidente em 12 de setembro. Vladimir Putin foi explícito ao dizer que considera o uso de ATACMS uma linha vermelha. Em setembro, Putin declarou para um repórter de campo que um ataque de mísseis em território russo, que provavelmente envolveria assistência de direcionamento dos Estados Unidos, muda a própria essência, a natureza do conflito, alertando que seu país retaliaria. Mais tarde naquele mês, ele revisou a doutrina nuclear da Rússia, o que foi interpretado como uma ameaça velada contra o uso de armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos em solo russo. A repercussão da decisão de Biden caiu muito mal nos Estados Unidos e na Europa, que temem a partir de agora um ataque nuclear a qualquer momento, caso um míssil ATACMS ou Storm Shadow cair em solo russo. Hoje, a Rússia possui armas nucleares nas águas do lado dos Estados Unidos e da Europa com seus submarinos e está pronta para atacar a Europa com armas terrestres e aéreas a partir de vários pontos, principalmente do enclave de Kaliningrado. Se a Rússia lançasse um ataque nuclear massivo na Europa e também na Ucrânia, não haveria muito o que o continente pudesse fazer para impedi-lo. Apesar dessa possibilidade, analistas especializados em Rússia dizem que não há uma indicação, ainda, de que tal catástrofe esteja perto de se tornar realidade, mas a Europa está se caminhando para isso. Se houver algum tipo de lançamento massivo, ou se vários mísseis russos forem lançados, então é praticamente impossível garantir que tudo será interceptado, especialmente considerando que a Europa Ocidental está carente de um robusto sistema de defesa, já que a OTAN depende e muito dos sistemas americanos de embarcações e faz uso de aeronaves para a defesa aérea. Em 10 de julho, a frente americana na cúpula da OTAN em Washington anunciou que os Estados Unidos começariam a enviar armas de longo alcance para a Alemanha. As novas capacidades teriam alcance significativamente maior do que os sistemas terrestres atuais na Europa. Quando totalmente desenvolvidas, o que o plano descreve até 2026 ou 2027, esses sistemas convencionais de longo alcance incluirão os mísseis tecnológicos antiaéreos de camadas complexas de defesa do tipo SM-6, os mísseis de cruzeiro de intermediário alcance Tomahawk e armas hipersônicas atualmente em desenvolvimento muito avançado pelo exército americano.
Os cálculos internos da OTAN prevêem que, no caso de um ataque total da Rússia, o bloco militar terá menos de 5% das defesas aéreas necessárias. Acredita-se que a Rússia tenha cerca de 1.700 ogivas nucleares dentro de mais de 500 mísseis capazes de serem lançados em minutos a partir de silos, lançadores móveis, submarinos e aeronaves. Os Estados Unidos provavelmente seriam o alvo principal, mas se sabe que muitos desses mísseis serão destinados para a Europa Ocidental. Mas se os ataques com mísseis são efetivamente imparáveis contra a Europa, o que os civis devem fazer no caso de um ataque nuclear? O que os governos podem fazer? Algumas capitais europeias ainda mantêm abrigos nucleares da era da Guerra Fria, que estão sendo silenciosamente renovados. Em Kiev, um bunker nuclear foi recentemente reaberto e disponibilizado para uso. Em Praga, na República Tcheca, uma rede de bunkers da era da Guerra Fria viu um pico de interesse dos moradores locais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia lá em 2022. Os bunkers ainda estão funcionais desde a queda do socialismo e podem ser ativados se necessários. No Vale de Arno, na Alemanha, perto de Bonn, um abrigo antibombas nucleares que agora funciona como museu, percebeu um aumento recente e significativo no número de visitantes, mas não se sabe ao certo se pode servir como abrigo, mas dada a estrutura, é possível. Mas tais precauções drásticas são provavelmente inúteis. Um ataque nuclear russo ofereceria muito pouco tempo para escapar para um abrigo reforçado. Do lançamento ao impacto de um míssil russo sobre um alvo na Europa Central seria na ordem de 10 minutos ou mais. E geralmente os grandes abrigos da Guerra Fria implantados na Europa são em números reduzidos, pouca facilidade logística e não acompanharam o crescimento populacional. A Europa ainda depende muito dos alertas americanos. Os Estados Unidos mantêm uma rede de satélites capazes de detectar instantaneamente a pluma de um foguete sendo lançado. Mas esse sistema provavelmente seria inútil para países próximos à Rússia. Essa rede faz parte dos acordos New START de verificação de lançamentos. Os Estados Unidos têm todos esses tipos de sistemas de alerta, mas é muito difícil que essas informações possam ser compartilhadas em tempo relâmpago e preparar todos os meios defensivos europeus contra os projéteis e os efeitos de uma grave explosão nuclear. Este é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.